Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 21 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Eu estou aguardando a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. O número 19 é o nosso DDD 978293776. Número apareceu aí na sua tela? Um pouquinho antes tem o QR Code, olha só. Estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. E você aponta aqui ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem no seu celular. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 11ª reunião ordinária, vereadores aprovam as contas da Prefeitura do exercício do ano de 2017. Parlamentares também aprovam em primeiro turno projeto de lei que determina as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. Prefeitura retira doações na Câmara de Campinas para a campanha do agasalho. E vereadora Paola Miguel faz moção de apoio ao mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente abre esta edição com as notícias do Legislativo, por isso que a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa tarde. E a gente começa falando sobre a campanha do agasalho. Porque, olha, teve mais retirada dos agasalhos e cobertores que foram doados nos 2 postos de arrecadação da Câmara Municipal de Campinas. A gente lembra que neste ano o Legislativo Campineiro participa novamente, ativamente, com 2 locais de arrecadação. Quem traz as informações é Michel Amorim. A Câmara entregou esta semana o 3º lote de doações da campanha do agasalho, promovida pela Prefeitura de Campinas. Mais uma remessa que estamos fazendo, encaminhando à Prefeitura Municipal, através da Secretária de Assistência Social. Mais uma vez, a Câmara colaborando com aqueles que estão necessitados na rua, e esse inverno será bem mais rigoroso. Então, mais uma vez, eu peço aqui a todos os funcionários, terceirizados, funcionários da Câmara, TV Câmara, vereadores, que participem dessa campanha, que sem dúvida nenhuma vai esquentar aqueles que têm frio. Então é importante a 3ª remessa e esperamos que eles façam bom uso desses agasalhos que estão sendo remetidos agora para a Prefeitura Municipal. O slogan da campanha é Inverno mais quente com a ajuda da gente. Como a Câmara está funcionando em 2 locais diferentes simultaneamente, é ainda possível doar tanto no centro quanto no bairro Ponte Preta. Em São Paulo a gente já teve ciência de pessoas que morreram por conta desse frio intenso que fez esses dias, e nós não queremos que aqui na nossa cidade isso aconteça. Então eu peço para a população, aqueles que puderem nos ajudar, estará ajudando não nós, mas um irmão que necessita de ser agasalhado nesse momento de frio tão intenso que estamos tendo. Aqui na Saudade é um local de coleta, na Avenida da Saudade 1004 e também lá na Rua Lusitana 1555. Momento também de solidariedade, né, Mirna? Sim, a gente reforça. Olha, Campinas tem mais de 100 locais de arrecadação. E a Câmara Municipal de Campinas, como disse o presidente, tem 2 locais. Aqui na Avenida da Saudade 1004, onde funciona a sede do Legislativo, e lá no Teatro Bento Quirino, onde acontecem as reuniões da Câmara Municipal, que fica na Rua Lusitana, com entrada no número 1555, no centro da cidade. Só que você pode também, mora no seu bairro, não vai passar por aqui? Entra lá no site campinas.sp.gov.br e lá no portal você tem quais são os postos de arrecadação que você pode deixar ali o seu agasalho, o seu cobertor, a sua roupa. A gente lembra, inclusive, Gabriel, que esse ano eles pedem todos os tipos de roupa, mas principalmente a roupa masculina, Sim. Porque homem é difícil de desapegar, né? Exatamente. Então, para você aí de casa que está nos acompanhando, hein, tem roupa em bom estado, faça essa doação.
Pode ser aqui na Câmara de Campinas, pode ser no Teatro Bem Quirino, tem pontos espalhados por toda a cidade. O importante é doar neste momento em que muitas pessoas, infelizmente, estão em situação de vulnerabilidade, estão precisando aí de uma roupa de frio, já que a partir de hoje começa o inverno. Já já eu vou conversar com o André Aranha sobre este assunto. A gente continua com as notícias do Legislativo, com o trabalho dos parlamentares, e a gente fala sobre educação agora, Mirna. A gente vai falar de um requerimento do vereador Gustavo Peta, na verdade são vários requerimentos, ele que é o presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara. Vamos ver do que se trata? São 4 requerimentos de autoria do vereador Gustavo Peta, que pedem um retorno do Executivo sobre uma série de dúvidas a respeito da rede municipal de ensino. Todo o conteúdo de um requerimento pode vir tanto de constatações do próprio vereador sobre determinada situação em uma cidade, quanto de demandas dos munícipes. No caso desses 4 requerimentos, houve uma avaliação de Gustavo Peta, enquanto presidente da Comissão de Educação e Esporte na Câmara Municipal, mas também de reclamações que chegaram ao gabinete. São questões distintas, mas que envolvem a educação. Uma delas é um requerimento para saber sobre as novas construções que vão haver de escolas, principalmente na educação infantil, no município, quais estão previstas, o prazo, quando começarão. Existe uma expectativa muito grande por conta do déficit de vagas na educação infantil do nosso município. E as outras dizem mais respeito ao funcionamento atual. Nós recebemos muitas reclamações de falta de professores, de funcionários, que estão levando muitos alunos a terem aulas interrompidas, ou muitas vezes suspensão das aulas, o que é muito grave. Uma outra questão diz respeito a déficit de profissionais, que acarreta esse problema também. Então, o déficit de profissionais provocado pelo Covid, o impacto disso, porque muita gente está voltando a pegar Covid e aí fica sem professor, sem funcionário. Então são vários problemas na gestão da educação do nosso município. Então são informações importantes, tanto no sentido da gente ter as informações, como no sentido de cobrar da Prefeitura uma resposta rápida para essas questões que nós estamos levantando. Segundo o vereador, a Câmara tem um papel fundamental na fiscalização do direito das famílias à educação de qualidade e diz que tem feito o trabalho de acompanhamento e de cobrança. Mas às vezes o que eu penso é que falta também um pouco de planejamento. Nós não podemos deixar o problema surgir para correr atrás da solução. Nós temos que nos antecipar a esses problemas. Então, a gente tem um grupo que acompanha isso todo mês, que nós participamos junto com o Ministério Público, e nós estamos sempre fazendo esses requerimentos para atualizar as informações e para cobrar agilidade, celeridade por parte da Prefeitura na solução desse problema. E Mirna Abreu, ontem foi segunda-feira, dia de reunião ordinária, a 11ª. E a gente vai falar justamente de um dos projetos, esse que é uma obrigação da Câmara Municipal de Campinas. Sempre que as prefeituras fazem, então, a prestação de contas, essa prestação de contas vai para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e depois volta para o Legislativo para analisar o parecer do tribunal. E foi isso que aconteceu ontem. Olha, em turno único, a Câmara aprovou o projeto de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Constituição e Legalidade, que trata da aprovação do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura de Campinas do exercício de 2017. A proposta segue o parecer do TCE, que aprovou as contas da Prefeitura naquele ano durante o governo do prefeito Jonas Donizete. O vereador Juscelino da Barbarense, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou do papel da Câmara nessa votação. Nós analisando, a nossa comissão analisou bem e não tem por que também não aprovar, já que foi aprovado pela comissão, pelo Tribunal do Estado. E nós da comissão também achamos por bem aprovar, acho que está dentro da legalidade, então por isso vai ser aprovado. Trabalho em conjunto da nossa Constituição, da nossa equipe, né, dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, foi analisado, bem analisado e achamos fundamento e por isso aprovamos. E a gente segue repercutindo aqui a 11ª reunião ordinária que aconteceu ontem com as discussões e votações
E a gente fala agora, Mina Abreu, sobre as diretrizes orçamentárias, o planejamento da cidade. É verdade. Esse projeto, obrigatoriamente, tem que ser encaminhado ao Legislativo e votado ainda no primeiro semestre. Olha, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023 foram analisadas ontem. A matéria determina planejamento financeiro da cidade e é com base nela que será feito o orçamento da Câmara, o orçamento de Campinas, que será encaminhado à Câmara no próximo semestre. O líder de governo na Câmara falou sobre a proposta. O PL traz, por exemplo, as diretrizes de projeção da receita, uma análise da conjuntura econômica, com a expectativa de inflação, é até uma projeção de inflação, que deve orientar o crescimento das receitas. E, a partir daí, também encaminhar quais as diretrizes que o governo deve adotar para dividir essa receita nas diversas secretarias. E as secretarias, obviamente, elas vão ter as diretrizes que vão orientar seus programas e ações, né, de cada pasta. Então, por exemplo, uma das prioridades que constam das diretrizes é desenvolver ações de promoção da qualidade de vida da população. O que quer dizer isso? Toda ação de qualquer secretaria deve, em última instância, estar visando que aquele serviço, aquela obra, aquela manutenção vai garantir melhores condições para a vida da população daquele local. Aprovada em primeiro turno, então, a matéria deve ser votada na próxima semana, momento em que os vereadores vão discutir o mérito da proposta. E, Mina Abreu, além das discussões e votações dos projetos que estavam na pauta, nós tivemos também uma moção de autoria da vereadora Paola Miguel. A moção de autoria da parlamentar, ela apoia o mês do orgulho LGBTQIA+, que é comemorado no dia 28 de junho. Ela falou da importância desta pauta no âmbito do Legislativo. O mês do orgulho é um mês onde nós, a comunidade LGBTQIA+, celebramos, né, o nosso direito à vida e o nosso direito de amar. Então, o que a gente consegue notar, né, que durante esse mês a gente consegue ampliar um pouco mais o debate sobre as questões quando a gente fala de políticas públicas para a população LGBTQIA+, não só no espaço das empresas, mas também aqui na Câmara, até mesmo quando a gente vai para a rua. A gente teve já a parada de São Paulo, a gente vai ter a parada de Campinas, e é esse mês que a gente consegue pautar isso, a gente consegue discutir isso. A gente precisa lembrar que o Brasil é um dos países que mais assassinam na LGBTQIA+, então esse preconceito é muito grande, muito latente. Em Campinas, inclusive, a gente já teve alguns momentos, né, que a própria parada terminou de uma maneira bem conflituosa, como foi o caso de 2016, mas com esse retorno, né, das atividades de rua, com essa possibilidade de reunião novamente, a gente tem uma grande expectativa que, assim como em São Paulo, que teve mais de 3 milhões de pessoas nas ruas, a gente consiga ter um recorde aqui na cidade de Campinas, que é a maior cidade do interior do Brasil. A gente lembra que as moções são documentos que, aprovados pela Câmara de Campinas, representam a opinião do Legislativo acerca de um tema. E a moção aprovada da vereadora Paola Miguel será encaminhada para o governador do Estado de São Paulo, para o presidente da ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALESP e outras entidades também de direitos humanos e do movimento LGBTQIA+. Lembrando que a 11ª reunião ordinária você pode acompanhar na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E um pouquinho antes da 11ª reunião ordinária, ontem nós tivemos a primeira parte, a partir das 5 horas da tarde, né, Mina? E nós tivemos uma apresentação que tem o objetivo de incentivar o plantio do pau-brasil, árvore que está em extinção no país. Este é o objetivo das Olimpíadas Verdes 2022, que foi lançada ontem na Câmara. Vamos ver como foi. O lançamento do projeto Olimpíadas Verde 2022 foi feito pelo vereador Arnaldo Salvetti, que falou sobre a importância desta ação. Trazer a Campinas, né, a conscientização, né, a conscientização do verde, a conscientização do plantio do pau-brasil, uma árvore tão importante
no nosso Brasil, que deu a origem, né, ao nosso Brasil, e a conscientização aos jovens, que eu sempre bato os jovens, porque nós sabemos que os jovens são os homens de amanhã, né, e nós temos que cada vez mais conscientizá-los que temos que preservar o meio ambiente. E eu acho que a Olimpíadas do Verde traz isso, a conscientização não só para os jovens, mas para os bairros, né? Para as crianças nas escolas, para as empresas. O objetivo das Olimpíadas Verde é incentivar o plantio do pau-brasil, árvore que já entrou em extinção no país. Então, na prática, os organizadores que estão aqui, eu acho que primeiro é envolver a sociedade campineira, né? E junto com os jovens, nas escolas, nas empresas, para poder ter a conscientização do verde. A Olimpíadas, eu acredito que é o chamamento para a conscientização do meio ambiente. No lançamento, cada parlamentar ganhou um potinho com terra e sementes da árvore. E durante a reunião ordinária de número 11, os vereadores fizeram o plantio. A semente que vai ser plantada pelas mãos dos nossos vereadores e vai enaltecer toda a cidade, onde nós temos 6 quilos de semente, com jogos, gincanas e atividades na cidade inteira. Ele vai fazer o plantio da semente nesse potinho, e essa semente vai ser plantada para daqui a 1 ano nós voltarmos aqui, aí já vai ser uma árvore, para a gente poder fazer o plantio aí nas empresas, nas escolas do pau-brasil. O Legislativo participando de um momento tão importante da nossa cidade, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é um ponto fundamental que você falou. O Legislativo, essa Câmara de 33 vereadores, o nosso presidente Zé Carlos, dando um apoio, né, a essa iniciativa que é o meio ambiente e é o verde. Olha, a gente está falando aí de eventos que aconteceram nesta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Campinas, a 11ª reunião ordinária e também a chamada primeira parte. Sempre esse período é 1 hora antes da reunião ordinária e pode ser um tema livre. O vereador traz pessoas para debater ou então fazer uma apresentação sobre o tema. E você pode conferir tudo na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E o resultado de como foi a votação de cada projeto da pauta no site campinas.sp.leg.br. Hora de nós falarmos sobre a agenda da Câmara de Campinas, porque nesta terça-feira, daqui a pouquinho, praticamente colado aqui com o nosso Câmara Notícia, tem reunião de comissão a partir das 2 horas da tarde. Quem se reúne daqui a pouquinho às 2 horas é a Comissão de Educação e Esporte sob a presidência do vereador Gustavo Peta. A gente tem aqui na pauta um tema que será discutido: a qualidade da educação municipal, oferta de vagas, superlotação de salas, qualidade do ensino e a falta de profissionais na rede. Além disso, a comissão também vai deliberar sobre 2 projetos que tramitam na casa. A gente lembra que, de acordo com o regimento interno da Câmara de Campinas, cabe a esta comissão deliberar, por exemplo, sobre propostas que trazem denominação de rua, de praças e logradouros. Além disso, também, a comissão, essa proposta, inclusive, é uma proposta do vereador Professor Alberto, que denomina uma rua aqui da cidade como Rua Ricardo de Camargo. O outro projeto que será analisado pela comissão é a proposta do vereador Marcelo Silva, que já tem um parecer favorável do vereador Paulo Búfalo, que é membro da comissão, que tem 5 vereadores. Essa proposta trata da criação nos parques e nas praças do município de Campinas dos Slake Points, equipamentos públicos destinados à prática do slackline. Então, essa reunião é daqui a pouco às 2 horas da tarde, mas à noite a gente também tem evento lá no Teatro Bento Quirino. Lembrando que todas as reuniões do Legislativo, neste momento, acontecem lá no Teatro Bento Quirino, porque nós estamos com a reforma do plenário do Legislativo Campineiro. Então, às 8 horas da noite, a gente tem a reunião solene para a entrega do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci, de autoria do vereador Luiz Rossini. O homenageado será Edson de Campos Nicolau, e de autoria do vereador Paulo Búfalo, o homenageado será Ângelo Colombário. Você pode ir até o Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, com entrada no número 1555, no centro da cidade.
E também, claro, pode acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo, do trabalho que é realizado aqui na Câmara de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias da Metrópole de Campinas? Combinado, daqui a pouco a gente volta, até porque a Prefeitura emitiu ontem um novo boletim epidemiológico. Então já já a gente fala também sobre saúde. 12h20 agora, olha só. Desde as 6 horas e 14 minutos, nós estamos vivendo o inverno. E se nós voltarmos um pouco no tempo, na segunda quinzena de maio, nós vivemos aquela onda de frio extremo, né? Com temperaturas baixíssimas. Será que o nosso inverno vai ser parecido? Será que a gente vai ter um frio intenso, rigoroso? Bom, são perguntas que serão respondidas a partir de agora, porque eu aciono o repórter André Aranha, que está na Lagoa do Taquaral. Já estou vendo os pedalinhos atrás do nosso repórter, que é um ponto turístico aqui da nossa cidade. Milhares de pessoas frequentam a Lagoa do Taquaral. E, André, eu estava falando sobre frio intenso. Estou vendo que você está aí com uma jaqueta, mas hoje nós temos sol e acho que até calor, né? Seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo. Acabou confundindo um pouco, não é, o pessoal? Eu tô com uma jaqueta porque eu sou friorento e também sou calorento, né? Então eu tô um pouquinho agasalhado e tudo mais. Só que tem gente aqui andando na Lagoa do Taquaral, sem agasalho, tranquilo, porque, como você disse, começou o inverno, né? Às 6h14, eu, por exemplo, já acordei no inverno, que eu acordei às 6h20 da manhã, então já acordei no inverno, mas não tão frio assim. Você tocou num assunto aí bastante curioso, porque nós tivemos aí temperaturas baixíssimas em maio. Será que vai ter repeteco disso? Tudo bom, Bruno? Boa tarde. Prazer em tê-lo conosco, meteorologista. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Você que já, inclusive, foi nosso convidado, não é? No Se Liga na Profissão, né, Bruno? Já falou a respeito dessa profissão, não é isso? Exatamente, que é um desafio aí comunicar questões climáticas e meteorológicas à população. Bom, e a pergunta que todo mundo está fazendo, até o Gabriel fez nos estúdios, será que vai estar tão frio como foi em maio esse inverno? Então, bom, o inverno já começou temperaturas acima da média, né? Em termos gerais, características gerais que a gente tem, a longo prazo, o que a gente espera para esse inverno é que ele seja caracterizado por temperaturas na média ou ligeiramente acima da média e chuvas abaixo da média, né? Algum déficit de precipitação ao longo desses próximos meses. Evidentemente, né, o inverno é a estação mais fria do ano e ainda assim, com temperaturas um pouco acima da média, ainda pode ter uma sensação de friozinho, especialmente no período da noite e da madrugada. Com a previsão climática sazonal, a gente não consegue determinar eventos específicos, né? Quando que uma frente fria intensa vai passar, a gente tem características mais gerais. Para ter um nível maior de detalhamento, nós temos outros recursos, né, como a previsão subsazonal, que enxerga algumas semanas à frente, nos dá algumas informações, né, de alertas, de probabilidades de ocorrência de ondas de frio, de calor, de chuva intensa ou estiagem. E para refinar ainda mais, nós temos a previsão do tempo, que é o que se faz no dia a dia e que consegue dar detalhes um pouquinho mais precisos das condições esperadas para os próximos dias. Bom, então ainda não há um indicativo, não é, que a gente possa, de fato, ter essa informação se vai estar tão frio ou não, né, Bruno? Exatamente. A gente tem essa expectativa de que vão predominar dias com temperaturas mais tranquilas, mais relativamente quentes, um pouco acima daquilo que são os valores típicos de referência, né? Para colocar valores. Pode ser que caia a temperatura de repente ou não? Exatamente. Isso não impede, né? Ou não quer dizer que não vamos ter dias de frio intenso. Então é necessário atenção com relação a isso. Expectativa de muita seca? Sim, os modelos de previsão sazonal têm indicado que a gente pode ter um déficit aí de até 50 milímetros para os próximos meses, sendo que o total de chuva típico para essa época do ano, né, até o final de setembro, gira em torno de 120 milímetros. Então é um déficit expressivo, ainda que é uma estação tipicamente seca. Ô Bruno, a gente falou que o inverno
começou, não é, às 6h14 da manhã, ele vai até às 10h04 do dia 22 de setembro. É isso? Exatamente, né? Esse é o conceito do inverno astronômico. São dois conceitos? Exatamente. Então, o inverno astronômico, ele segue questões astronômicas, né? Do solstício de inverno, que é o dia que tem menor duração do ano, em termos entre o nascer e pôr do sol, e vai até o equinócio de primavera, que é quando dia e noite tem aproximadamente a mesma duração. Em meteorologia, a gente agrupa os meses de uma forma um pouquinho diferente, as estações do ano, baseado em características climáticas de temperatura e de precipitação. Dessa forma, os meses que têm maior afinidade, que a gente chama de inverno meteorológico, são os meses de junho, julho e agosto. Bom, na época do colégio, tal, eu lembro do fenômeno Laninha, né, que a gente estudava bastante. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse fenômeno e se vai impactar no inverno. Ótima pergunta. O Laninha, ele é um fenômeno de variabilidade climática. Ele ocorre a cada poucos anos, né? Ele tem um ciclo positivo, negativo e neutro. No caso do Laninha, é a fase negativa, né? Em que as águas do Pacífico equatorial estão anomalamente mais frias. E isso provoca alterações no clima em escala global, não só na América do Sul, como também em vários outros pontos do mundo, né, através do que a gente chama de teleconexões. No Brasil, as regiões que geralmente são mais afetadas é a região sul e o nordeste do país, tanto no Laninha quanto no El Niño, que é a fase positiva, né, alternando períodos de seca e de chuva nessas duas regiões. No estado de São Paulo, né, e boa parte do Sudeste, o principal sinal que nós temos em resposta à Laninha geralmente está relacionado a verões com temperaturas abaixo da média. Né? Então, a gente não tem muito respaldo para basear assim, previsão de temperatura e de chuva para a nossa região aqui com base na Laninha em outras estações do ano. Bom, gear e nevar. É evidente que aqui em Campinas, não é, a gente não tem a oportunidade de ver esses fenômenos, mas não é tão incomum assim em algumas regiões do país, né, Bruno? Exatamente. Na região sul é típico, né, anualmente, né, há geadas amplas, há precipitação invernal, incluindo neve. É comum especialmente nos pontos mais altos, né, regiões serranas ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns pontos, né, do Paraná um pouquinho mais raro. Aqui no estado de São Paulo, neve é mais rara, geada também já é um fenômeno raro, mas a gente já vem tendo algumas ocorrências. Campinas teve ano passado, não teve? Ano passado tivemos na região de Campinas, geada que afetou especialmente a produção de hortaliças. E é uma época que exige atenção, inverno. Muito embora a gente tenha essa expectativa de que, em termos gerais, as temperaturas vão estar acima da média, não se descarta a ocorrência, né, de eventos pontuais de um frio mais intenso. E aí a gente precisa ter esse cuidado, e aí a previsão do tempo se encarrega de fazer esses alertas, né, para que ações possam ser tomadas, né, prevenção, tanto questões, pessoas em situação de vulnerabilidade, produção agrícola, né, e para a saúde das pessoas, bem-estar em geral. Bom, e com relação ao ano passado, esse inverno vai ser um pouco mais quente, pelo jeito, porque a gente estava até conversando, né, Bruno? Teve até geada e tal. Esse inverno, pelo que começou, né? Puxa vida, primeiro dia do inverno, eu ainda tô com essa jaqueta, o Gabriel brincou. Você tá com uma camisa social, mas você não tá agasalhado, né, Bruno? Então, assim, claro que existe ainda a previsão e tudo mais, não tem indicativos, mas deve ser um pouco mais quente com relação ao ano passado, né? Sim, muito provavelmente sim. Inclusive, essa primeira semana de inverno, em geral, deve ser com temperaturas bem acima da média. A gente deve ter uma quebra aí no final de semana, uma frente fria passando pelo litoral. Vai aumentar a nebulosidade aqui, entrar algum ar frio, mas sem um declínio expressivo nas temperaturas. E para o começo da próxima semana, os indicativos que a gente tem é que as temperaturas voltam a subir já na segunda-feira rapidamente. Então a gente vai ter aí um final de junho bastante quente. Bom, a gente está vendo ali o termômetro, né? Agora 12h29, pronto, 28 graus. Mas não é bem isso, né? Porque você estava me explicando, o termômetro aqui no Taquaral fica no sol. Então tá o quê? Uns 26?
Exatamente, né? Até a última vez que eu olhei a estação lá do CEPAGRE, a gente estava com 25,2 graus Celsius há uns minutos atrás. A expectativa é que hoje chegue até os 27 graus. É algo interessante das pessoas saberem, porque a gente tem muitos termômetros na cidade, né? Mas em termos meteorológicos, para ter uma padronização e uma informação que a gente possa comparar com outras localidades também, a medição de temperatura ela é feita à sombra e o termômetro ele sempre está protegido por um que a gente chama de abrigo meteorológico, que é um invólucro branco que permite a passagem do ar, mas que inibe, né, o aquecimento pelo sol. Se a gente deixar o termômetro no sol, a gente vai ter a temperatura do termômetro e não a temperatura do ar, que é o que nos interessa. Então a diferença, por exemplo, às vezes as pessoas estão à sombra, estão sentindo um friozinho, vão para o sol para se aquecer. A diferença é que elas estão recebendo a radiação solar que aquece, né, a pele delas. Então é isso, né? São uma aula aqui no Câmara Notícia, hein? É isso aí, Bruno. São percepções da temperatura que a gente tem. Bom, beleza. Mais alguma coisa aí que você queira colocar para o pessoal que está assistindo, não é? Sobre a chegada desse inverno, não com tão cara de inverno assim, né? Começou hoje às 6h14 da manhã, que beleza. Eu acho que algumas considerações importantes, né, até com relação à saúde, o inverno ele pode ter dias com uma amplitude térmica bastante acentuada, como hoje, talvez uma pessoa que sai no período da tarde, sai sem agasalho, acha que está quente. Já no final de tarde a temperatura começa a cair, o frio começa É bom sempre ter um agasalho no carro, tal, exatamente. Levar no ônibus, né? E temos também a questão da umidade relativa do ar, né? Como a gente tem menos eventos de chuva, mais espaçados, né, e a presença mais marcante de ar seco, a umidade relativa do ar tende a ficar baixa, isso pode gerar algum desconforto, especialmente associado também à poluição do ar, que tende a se agravar nessa época do ano. Então é bom que as pessoas saibam como evitar, né, esse desconforto, utilizando soluções apropriadas, né, fisiológicas para as mucosas, colírio, né, solução nasal em alguns casos. Tomar bastante água, né? Ingestão de líquidos, né, não alcoólicos, porque o álcool ele desidrata. E para pessoas que têm alguma comorbidade, especialmente cardiorrespiratória, é bom buscar aconselhamento médico de como passar por esse inverno, né, sem ter o agravamento da sua condição. Beleza, Bruno. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui. Disponha, prazer é meu. Bom, é isso aí. É que está passando ali uma sirene, chamou um pouquinho a atenção da gente. Estamos na Lagoa do Taquaral ao vivo. Começou, portanto, o inverno às 6h14 da manhã de hoje. Como eu disse, Gabriel Castro, um inverno um pouquinho quente. Vamos aguardar aí os próximos dias. O Bruno, não é? Deu uma aula para a gente, passando informações extremamente importantes. É sempre bom, mesmo não estando tão frio assim, andar com agasalho, levar no ônibus, no carro, para não ser pego de surpresa. Eu volto com você. Você tá com frio, Gabriel Castro? Aqui no estúdio tô bem quentinho, viu, André Aranha? Muito obrigado por todas as informações diretamente da Lagoa do Taquaral e, claro, agradeço também ao Bruno, né, meteorologista, pesquisador do CEPAGRE, por todas essas informações em relação ao inverno, né, que chegou, então, hoje às 6h14 da manhã e fica até o dia 22 de setembro. Então, para quem não gosta, serão 3 meses, viu, de muito casaco, agasalho, 2 calças, mas no fim dá tudo certo. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da Metrópole de Campinas. Gosta de frio, Mirna, nesses 3 meses de inverno? Você é aquela que fica toda encapotada ou você gosta desse período? Não, eu fico toda encapotada, eu sofro muito no frio, não vejo a hora que chegue a primavera, mas a gente vai aguentando. Hoje tá ótimo, né? Hoje tá menos, né? Você viu aí o Bruno falando por volta de 25, 26 graus, então tá ótimo pra gente. Tá certo. E falando em frio, a gente teve aí dias bem gelados e, claro, acaba influenciando na saúde, nas doenças respiratórias. Por isso, a gente abre aqui o Notícias da Metrópole com o boletim da saúde emitido pela Prefeitura. A gente começa com os casos da Covid-19, dados atualizados nesta segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, olha só, Campinas soma 226.442 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com 5.106 óbitos. Esses dados estão lá no site campinas.com.br.
covid-19.campinas.sp.gov.br são as informações disponíveis a toda a população sobre a Covid-19 aqui na cidade. E ontem também a Prefeitura emitiu o boletim semanal de atendimento às doenças respiratórias. E a gente continua falando um pouquinho mais sobre Covid. Olha, a gente teve aqui a semana, dados atualizados em 20/6, mas eles são referentes a 5 e 11 de junho. Então, a gente teve das pessoas que procuraram com algum sintoma respiratório, a gente teve aí nessa semana chamada Semana 23, 14.361 atendimentos aqui nos centros de saúde. Chamando atenção para este número crescente, tá, de pessoas que estão procurando, então, os centros de saúde, porque nós começamos aqui na faixa dos 3 mil casos, chegando, então, portanto, nessa semana a 14 mil pessoas procurando centros de saúde. Sim, aí a gente tem no lado direito, olha, a distribuição dos casos notificados por síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal. Na semana 23, ou seja, dos 14.361 pacientes que procuraram o Sistema Único de Saúde, centros de saúde, pronto-socorros e pronto atendimentos, nós tivemos 7.739 pacientes que foram atendidos, constatado aí uma síndrome respiratória aguda grave ou a síndrome gripal. A gente lembra que das pessoas que procuraram e fizeram aquele teste da Covid-19, os casos positivos representam 24,6%. E agora a gente vai falar, claro, da questão das internações. Na próxima tabela a gente tem, olha, crianças internadas por síndrome respiratória aguda grave em UTI aqui na cidade. Nós temos 41 crianças internadas aqui em Campinas até o dia 11 de junho. E adultos, nós temos 33 adultos internados por síndrome respiratória aguda grave. A gente percebe que em maio esse número estava um pouco abaixo no caso dos adultos, agora esse número tem uma leve elevação e já no caso das crianças, que a gente teve aquele pico, principalmente nas UTIs, Sim. né? Olha, a gente já teve, olha, 58, 59, agora a gente tem 41 crianças, uma situação que começa a ficar um pouco mais tranquila, que é o monitoramento dos leitos hospitalares aqui na cidade de Campinas em relação às síndromes respiratórias agudas graves. Lembrando que nós estamos entrando no inverno, o Bruno, né, um meteorologista, deu dicas importantes para a gente sempre se manter hidratado, a questão do colírio, daquela toalha molhada no quarto, bacia de água, então tudo é importante para poder umidificar o ar, já que geralmente nós temos uma queda, né, nos níveis de chuva, da umidade relativa do ar, então é sempre importante se manter com saúde para poder evitar ir até um centro de saúde com alguma doença. Abreu, a gente fala agora sobre o processo seletivo para a contratação de agente de educação infantil. Gabriel, no último domingo, a gente teve aqui, na verdade, a prova do concurso para agente de educação infantil. A gente tinha um pouco mais de 22 mil inscritos e compareceram um pouco mais de 17 mil candidatos. E agora a Prefeitura abre, então, um processo seletivo emergencial, que é diferente daquele concurso em que as pessoas prestaram a prova no último domingo. Olha, agora a contratação emergencial para agentes de educação infantil tem 132 vagas. E a inscrição é até amanhã, exclusivamente pela internet, no banner do processo seletivo que aparece lá no portal campinas.sp.gov.br. O edital com todas as informações e critérios está no mesmo endereço, lá no site da Prefeitura Municipal. Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo. O salário para 32 horas semanais é de R$ 2.391,80 e os contratados também terão direito ao Vale Alimentação, que é no valor de R$ 1.249,81, que serão reajustados agora em julho, que a gente lembra que esse momento, a Prefeitura, inclusive, é o momento de database do funcionalismo público municipal, por isso que esses valores serão reajustados em julho.
O processo seletivo emergencial ocorre paralelo ao concurso público que já está em andamento. Das 132 vagas, 99 são de ampla concorrência, 26 para pessoas pretas e pardas e 7 para as pessoas com deficiência. E como vai ser a seleção, já que não vai ter prova? Olha só. Vai ser um processo seletivo simplificado, que a gente tem, diferente do concurso, é uma prova de títulos que comprovem a experiência profissional relacionada à função de agente de educação infantil, ou seja, tem que ter experiência em trabalhar com crianças de 0 a 5 anos. Porém, se o candidato não possuir esses títulos, mas tiver concluído o ensino médio, ele pode se inscrever caso tenha interesse. Somente serão aceitos títulos de experiência profissional exercida nos últimos 5 anos, de no mínimo 1 ano ininterrupto de trabalho do mesmo empregador. Então, a gente lembra todos os detalhes lá no portal da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. 12h41, nós estamos ao vivo nesta terça-feira e a gente fala sobre transporte agora, Mirna, porque a INDEC fez ajuste em uma linha de ônibus. É ali a linha 222 do Jardim Florense, que usa o corredor do BRT Campo Grande. No trecho, ela vai passar a atender os pontos de parada localizados nas marginais centro-bairro, bairro-centro, com embarque e desembarque pela porta direita. Com isso, a linha vai deixar de atender aos pontos localizados no corredor exclusivo do BRT, com embarque e desembarque pela porta esquerda. Bem confuso, né, gente? Então, quem toma essa linha lá do Jardim Florense 222 tem que prestar bastante atenção, porque já é a partir de quinta-feira. Para informações, a gente tem o Citamob, que é um aplicativo que as pessoas podem ter informações sobre os horários, chegada, onde passa, e ali na hora, nesse primeiro momento, a gente orienta bastante paciência no embarque e desembarque para evitar qualquer contratempo. Tem que ser igual o metrô, né? Tem que ter uma voz ali, desembarque pelo lado esquerdo ou pelo lado direito para estar a informação correta. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre a região aqui da cidade de Campinas, sobre a cidade de Indaiatuba, porque tem inscrições abertas para um cursinho pré-vestibular. É a FIEC, a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, abre hoje inscrições para o cursinho pré-vestibular para o segundo semestre de 2022. Serão 120 vagas oferecidas gratuitamente. Para isso, tem que ser morador de Indaiatuba, olha só, e matriculados no último ano do ensino médio da rede pública, que tenham cursado o ensino médio na rede pública ou que tenham recebido bolsa integral em escola particular para poder fazer essa inscrição. Quem tiver interesse pode se inscrever até o dia 1º de julho. E essas inscrições são feitas online lá no site do FIEC. O endereço é fiec.com.br. Não será, de acordo com as informações, possível efetuar a inscrição através de celular. A iniciativa é da Prefeitura de Indaiatuba e faz parte aí de uma lei municipal daquela cidade. O teste de seleção para o preenchimento das vagas será feito por meio de prova objetiva, composta por 25 questões nas áreas de português, matemática, conhecimentos gerais e atualidades. Então, olha, a prova vai ser no dia 24 de julho, das 9 ao meio-dia, e as aulas começam no dia 29 de agosto. Então, a inscrição até o dia 1º de julho. Vou repetir o site, fiec.com.br. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, aquele serviço importante, porque amanhã, quarta-feira, 6 bairros aqui da cidade de Campinas vão ficar sem água. Então, em relação ao horário, quais são esses bairros, Mirna? A gente começa falando lá da região do Campo Grande. Lá vai acontecer um serviço de interligação de redes. Portanto, olha, Cidade Satélite Íris, Núcleo Residencial Cidade Satélite Íris e Núcleo Residencial União Popular vão ficar sem água das 8 da manhã e às 5 da tarde. No mesmo horário, mas já um pouco para cá do Campo Grande, ali nas imediações da John Boy Dunlop, lá também vai ter um serviço de interrupção para o capeamento de redes. Jardim Pauliceia,
Jardim Campos Elíseos e Jardim Anchieta ficarão sem água. A Sanasa recomenda que as pessoas façam a reserva antecipada para que neste período de serviço fiquem sem abastecimento. Lembrando que uma caixa d'água de 500 litros abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Então, moradores destes bairros, façam a reserva de água hoje para não terem problemas amanhã. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias, primeiro do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e agora com as notícias da metrópole de Campinas, e uma boa tarde. Boa tarde, uma boa tarde para você aí de casa também. A semana começou com o tempo aberto, sol voltou a aparecer e com isso nada daquele frio intenso, viu? Você que acompanhou o link agora há pouco, né? 26 graus neste momento aqui na cidade de Campinas, no sol até um pouquinho mais quente, viu? É inverno com cara de outono, viu? Para amanhã, quarta-feira, sol aparece durante todo o dia, sem a presença de muitas nuvens, então deve ser uma semana sem chuva. Tempo firme aqui para a cidade de Campinas. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, quarta-feira, 22 de junho, mínima de 13 graus. Então, para quem acorda cedo, por volta deste horário, 6, 7 horas da manhã, a gente tem essa temperatura de 13 graus. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo. Então, agora à tarde, hora do almoço, chegando próximo aos 27 graus aqui para a cidade de Campinas. Olha só, no quadro É o Bicho de hoje, você vai conhecer um pouco do trabalho da Toca dos Gatos. É uma ONG formada por protetoras independentes que têm o mesmo objetivo: cuidar, proteger, medicar bichos abandonados para que um dia encontrem um lar amoroso. Então você que está nos acompanhando, a partir de agora, fiquem com É o Bicho. Olhando assim parece uma casa comum, mas olhe mais de perto. Em cada canto lá estão eles. De onde a gente menos espera, sai um gato. Estamos na Toca dos Gatos, uma ONG formada por protetoras independentes que só querem uma coisa: salvar a vida destes bichos. Tem uma gatinha que foi resgatada num bar, numa comunidade, e os caras, os bêbados, estavam tacando pedra nela. Então, assim, você me perguntou por que o ser humano faz isso? Eu falei, se o ser humano não fizesse isso, o mundo não estava como está, né? E a gente tem pena, a gente tem amor e vai cuidando. E vai cuidando muito bem. A casa comum na Vila Teixeira foi alugada e adaptada para os gatos. Tem telas em todos os cômodos e até no quintal. Aqui tudo vira abrigo para os felinos. Tem caminha na sala, na cozinha, no quarto e até no banheiro. Do lado de fora, então, um verdadeiro gatil. Nós somos um grupo de 7 protetoras, nós temos mais de... Se somar de todas as protetoras do grupo, tem mais de 150 animais, entre cães e gatos. E nem todos são adotáveis, né? E a gente não chega e deixa o animal, a gente trata, cuida, castra, coloca para adoção, faz feirinha, divulga nas mídias sociais, tem post dos animaizinhos. Mas aí, por exemplo, eu falando para a Isaura agora, a gente conseguiu um teste de uma gatinha na feirinha domingo, só que daí você resgata uma mãezinha grávida, aí são 5, 6 mais 7. Então, é bem isso mesmo o nosso trabalho. É de formiguinha, mas não desistiremos, estamos aqui, né? Estão aqui há quase 2 anos. A responsável por tudo é esta senhora de 68 anos. Dona Isaura levanta cedo e vem direto para cá. E trabalho é o que não falta, não é mesmo? De segunda a segunda eu estou aqui. Na parte da manhã, no seu dia que eu vou fazer alguma faxina, eu estou aqui para limpar, para cuidar, para alimentar eles.
E ficar um pouco com eles também, né? Isso eu faço na parte da manhã, eu fico, às vezes, eu dou uma saidinha, volto, na parte da tarde a gente faz isso, eu tenho a Tati que me ajuda, na parte da tarde a gente faz tudo de novo, aí a gente fecha, guarda todos eles, envelopa gradil, e aí a gente vai embora para casa. Mas isso já é 7, 7h30. Prestaram atenção? Dona Isaura falou faxina. Pois é. A mulher já aposentada faz faxinas em clínicas veterinárias em troca de castração para os animais. A gente faz a faxina em troco de, faz várias, leva 5, 6 gatos, já passa a faxina. E a gente faz essa troca e a gente ainda agradece por fazer isso. Para manter tudo é preciso muito dinheiro. Por mês são cerca de R$4.000. Isso se nenhum animal precisar de tratamento específico, porque aí o valor sobe bastante. Só o aluguel da casa são R$1.440. Tem ainda comida, medicamento e castração. O maior problema nosso é a castração, porque as fêmeas entram no cio no máximo de 3 em 3 meses. E as fêmeas, normalmente as ninhadas são de 3, 4, 5 filhotes. Teve uma fêmea aqui que teve 7. Então, as pessoas têm que ter consciência que tem que castrar, inclusive os machos. Ah, meu gato é macho, eu não vou castrar, mas ele reproduz também. Então, tem que ter consciência de que a castração é a única solução possível, né? Porque senão não para de nascer filhote e a gente não tem espaço e não tem lar para todo mundo, infelizmente. Para ajudar, a Toca dos Gatos possui um bazar. São roupas femininas, masculinas, infantis e acessórios. Tudo vem de doação e o que não serve para vender vai para comunidades carentes. A ONG foi criada para acolher gatos, mas acaba resgatando cachorros também. Afinal, bicho precisando de ajuda é o que mais tem. Então a gente corre atrás, né? Corre atrás de reuniões do Conselho do Bem-Estar Animal, a gente corre atrás de melhorar as leis municipais, estaduais, federais, porque não é só um trabalho aqui, a gente também toma frente de outras propostas que nós estamos correndo atrás. Que é a responsabilidade, mudar a lei, as pessoas terem mais responsabilidade, comércio de animais também, gente, não somos contra animais de raça, nós somos os comércios legais que gera um monte de resgate. Vocês podem ver que a gente tem resgate aqui que é mistura de raça. Alguém comprou um dia, né, não cuidou, soltou na rua, engravidou, e quem foi resgatar? Ou as protetoras ou as ONGs. A conscientização nas escolas, né, e é isso que a gente quer. Que seja um trabalho que todo mundo... O problema, vou repetir o que eu sempre falo, o problema do animalzinho de rua é um problema, sim, da prefeitura, do estado, do governo federal, também da comunidade, da sociedade. Então, nós representamos 1/1000 da sociedade. Então, a sociedade precisa se envolver mais na responsabilidade. O animal de rua ele pode causar um acidente, matar um pai de família. Então, vamos tirar esse animalzinho. Gente, não é só dar raçãozinha, tem que tirar, castrar, pede ajuda. A comunidade toda envolvida vira um bichinho comunitário, que pode ser bem cuidado, pode vir muito bem naquela comunidade. Então, é a responsabilidade da sociedade também, não só nossa e não só dos governos, né? São de todos nós. E se todo mundo ajudar, eles agradecem. Faz com amor, com prazer. Com amor, com prazer, é uma coisa que me realiza. Eles parecem que te agradecem. Eu fico muito feliz. Então, eu às vezes fico muito chateada porque eu gostaria de ter mais ajuda, para poder fazer mais, para poder não correr atrás de dinheiro de aluguel, não ficar implorando, vendendo rifa, porque muitas vezes a gente ouve o que a gente não quer. Mas a gente acaba ouvindo e passa por cima, porque se não for a gente, eu ainda acho que eu não faço muito. Eu tenho amigas que fazem muito mais. Mas o pouco que eu faço, quando eu vejo eles num bom lar, eu me emociono. Porque eles encontram lar bom.
12h56, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, primeiro e último aqui no nosso telejornal, e na volta tem entrevista ao vivo com um psicólogo, autor de um livro, e nós vamos falar sobre enfrentamento à doença ansiedade. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Meio-dia e 59, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Imagina você, jovem, com ansiedade, toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, hipocondria, você crê que sofre de doenças sérias, mesmo sem apresentar sintomas, síndrome do pânico e sem prazer de viver. Uma situação difícil, né? E este jovem, além de ir atrás, de entender o que eram essas doenças, de enfrentar o problema, ele se formou em psicologia e conversa comigo agora. Rui Búrigo, autor do livro Mais Forte que a Ansiedade, que vai ter um lançamento em breve, em 7 de julho. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia, do nosso telejornal. E as doenças pelas quais você enfrentou estão cada vez mais presentes na nossa sociedade? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Sim, né, a ansiedade é uma doença hoje que ela afeta aí, não sei se você que está me vendo aí sabe, mas 264 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas, sendo que 20 milhões estão só no Brasil, tá? Então, assim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o que as pessoas às vezes não sabem, não levam a sério, é que a ansiedade não é aquele frio na barriga. A ansiedade não é aquela expectativa de algo que está vindo, de um evento que você está esperando. A ansiedade é uma doença. Ela causa estragos na vida de uma pessoa, como crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, hipocondria, são todas doenças da ansiedade que muitas vezes as pessoas não sabem. E é importante falar também que isso é uma coisa que eu falo nas minhas lives, inclusive quase todos os dias, que o pior da ansiedade não são as crises, não. O pior da ansiedade é a vida que você deixa de viver por causa dela. Deixa de fazer muita coisa com medo, né, do que pode acontecer. Exatamente. A ansiedade se caracteriza por medos irreais. Então, são medos irreais e ilusórios que a pessoa cria, e esses medos acabam sabotando a vida da pessoa, né? A pessoa acaba se anulando, ela acaba perdendo o prazer de viver por conta da ansiedade patológica, que eu chamo, né? Porque também existe ansiedade, entre aspas, boa, que as pessoas sempre perguntam, mas a ansiedade a gente não nasce? A gente não tem que aprender a conviver com ela? Não é normal da vida? Não, não é normal. A ansiedade é uma doença. Existe o lado bom da ansiedade em apenas um momento. Quando a gente está diante de um perigo real, de verdade. Quando a gente está, por exemplo, estamos num assalto, sofrendo um assalto, ou estamos diante de um animal muito perigoso. Isso é um perigo real que a gente está correndo. Então, nesse caso, a nossa mente ela vai buscar te ajudar, te proteger de forma física e psicológica. Fora isso, são medos irreais que a gente cria para acabar sabotando a nossa vida. Ô Rui, como é que foi a sua infância e adolescência? Porque a gente sempre acha, né, que precisa acontecer alguma coisa para a pessoa desenvolver o transtorno obsessivo-compulsivo, a ansiedade. Teve algum fato externo? Eu falei na minha abertura, né? Você jovem, já com essas doenças. Teve algum fato externo ou não necessariamente precisa acontecer alguma coisa para você desenvolver a doença? Olha, a ansiedade, eu digo que ela tem 4 causas principais e eu chamo de gate. Gate, em inglês, significa portão. Então, é um portal de entrada. E fechou certinho, porque o gate é uma sigla que significa genética, trauma, genética, ambiente que você vive, trauma e estilo de vida. Fecha o gate certinho.
Então, não necessariamente você precisa sofrer algo, porque você pode ter isso na genética. Agora, também não é uma regra, né? Não é porque os meus pais, meus avós, meus tios estão ansiosos que eu vou estar ansioso também. Mas, geralmente, é caracterizado por um trauma ou pelo ambiente que você vive. Geralmente, existe uma causa ali por trás. A genética, ela até contribui, pode ser. A pessoa pode viver a vida descobrindo de onde veio isso e, na verdade, veio da genética. Mas são casos menores, tá? Na verdade, a ansiedade ela se desencadeia pelas nossas experiências de vida. Então, por exemplo, o trauma, estatisticamente, é a causa maior que existe, que foi a minha, no caso, com 14 anos de idade. Então, eu lembro bem, porque na época não entendia, mas depois eu fui entender, estudando, fazendo terapia, de que o meu caso foi um trauma. A partir dos 14 anos, você terminou o colégio, se formou, foi fazer publicidade e propaganda. Na sala de aula, aconteceu algum fato, alguma coisa que foi a gota d'água que te fez procurar uma ajuda para poder entender o que estava acontecendo? Sim, então, eu tive esse evento traumático aos 14 anos de idade, bem resumidamente que falando, eu fui confundido com um trombadinho, um ladrãozinho, seja lá como a gente fala por aí, dentro de um supermercado. Eu estava vindo da escola. E esse cara, enfim, naquela época não tinha câmeras, ninguém filmava, ninguém... Então, o que era? Eles botavam seguranças à paisana para cuidar do supermercado. E aí o que aconteceu foi que ele acabou tendo uma abordagem em mim, queria me levar preso, enfim, foi um mal-entendido. Só que aquilo causou um transtorno na minha cabeça, um trauma na minha cabeça. E eu fui descobrir isso aos 21 anos de idade na faculdade, quando eu tive um ataque de pânico. E realmente eu fazia publicidade e propaganda na época, mas também já cursava psicologia junto. Então eu estudava psicologia de manhã e à noite eu fazia essa outra faculdade. Eu tive uma crise de pânico, foi onde eu disse: chega, basta, eu não quero mais sentir isso, o que eu senti foi horrível, né? Eu tive um medo iminente de morte aos 21 anos de idade, que é isso que o pânico causa, e aí foi se descobrindo, a coisa foi se desenrolando, e eu acabei me voltando para essa área da ansiedade para ajudar as pessoas a não sofrerem o que eu sofri. Isso é importante. Ô Rui, desde os 14 anos, na sua adolescência, nessa época de faculdade, os seus amigos, parentes sabiam tudo o que estava acontecendo com você? Você contava ou se fechava e ninguém sabia? E existe, pelo menos, um método de... É importante conversar com as pessoas, é importante fazer a terapia. O que você pode contar para a gente, para quem está nos acompanhando? Então, a minha mãe sabia, né? A minha mãe sabia porque convivia comigo, meu pai, minha mãe, e eles perceberam que eu me tornei uma criança adolescente extremamente nervosa, e extremamente medrosa, nervosa e ansiosa, porque eles perceberam que eu passei a ter medo de tudo, passei a ter medo de sair de casa, passei a ter medo de ficar dentro do colégio, tudo eu tinha medo. Então a minha mãe rapidamente já agiu e me levou para uma psicóloga, psiquiatra, mas o que acontece é que as pessoas não enxergam isso. As pessoas, infelizmente, fazem um julgamento diferente. É frescura, é um medroso, sei lá, né? Esse aí nasceu para ser medroso, ou ele está de frescura, está de ansiedade. Na verdade, ansiedade nem se falava naquela época. Tá? Naquela época se falava em medo. Eu morria de medo, eu me tornei uma criança medrosa, um adolescente medroso. Então, é muito importante que, se tiver alguns pais aqui assistindo, ou até os adolescentes assistindo, que se você sente um desconforto psicológico, se você sente um medo exagerado, um medo que você não tinha, algo que você percebe que está diferente, converse com seus pais. Converse com seus pais, fale para ele abertamente o que você está sentindo. Tá? Não tenha medo de falar o que você está sentindo. Seus pais estão ali para amparar você, para cuidar de você. E cuidar da saúde mental não é vergonha, não. Tá? É muito interessante, muito legal. E olha, eu agradeço demais a minha mãe por ter naquela época, né? Eu estou falando aí de 1995, eu tive trauma. Depois eu estou falando de 2001. Então, quer dizer, a minha mãe teve uma rapidez muito grande, por ser pedagoga, talvez, de perceber que eu tinha mudado. Então, os pais têm que ficar muito atentos também ao comportamento do filho, né? Porque é mais fácil o pai intervir e chamar o filho para conversar do que o filho falar alguma coisa. Então, às vezes o filho tem medo, não quer se passar por fraco, por frágil, né? Ele não quer também transmitir isso para os amigos, essa fraqueza. Com ele, né? Exato, aí porque as pessoas vão interpretar como fraqueza. Isso a pessoa acha, né?
Mas, gente, não estamos mais em tempos de pensar dessa forma. Por favor, vamos pensar que saúde mental é essencial, é fundamental para a vida de qualquer ser humano, independente se você sofre ou não, tá? De algum problema psicológico. Porque a psicologia nasceu, na verdade, para desenvolvimento pessoal e não para tratar a doença. Então, trata-se a doença também, mas o mais interessante da psicologia é você melhorar o que você tem de bom. Então, busque sempre psicologia. Você vai estar sempre investindo no seu maior patrimônio. Ótimo, ótimo. Assino embaixo. Ô Rui, deste meado dos anos 90 para hoje, você acha que a gente evoluiu bastante nessa questão de combater esse preconceito em relação à terapia, psicologia? Porque se falava no passado, eu não sou louco, por que eu vou fazer terapia? Eu não preciso disso. Esse preconceito, você acha que já ficou para trás ou ainda é importante reforçar a terapia, o trabalho que é realizado, esse desenvolvimento pessoal? Diminuiu, mas infelizmente tem muito ainda. E eu lembro muito bem da época que eu frequentava os consultórios de psicologia, eu ficava escondido numa sala. Eu tinha que esperar outra pessoa sair sem saber quem era, que nem um bichinho enjaulado lá. Ah, agora entra aqui o outro doidinho, outro louco, né? Então, assim, na verdade, loucura foi inventada, é um senso comum, foi inventado pelo ser humano. Não existe definição de loucura. Né? Loucura foi algo que inventaram para rotular as pessoas. Não existe loucura, existe doença mental, doença psicológica, e está tudo bem. Quem tiver uma doença psicológica tem que buscar tratamento. Mas existe muito ainda, esse tabu ainda precisa ser quebrado, ele não foi totalmente ainda quebrado. As pessoas ainda escondem, não querem, principalmente empresas, tá? Agora até indo um pouco mais longe, muitas empresas que estão investindo nisso e outras que não estão, os próprios funcionários têm vergonha ou têm medo, né, de perder os seus empregos. Por quê? Porque ainda se enxerga a psicologia como fraqueza. Ainda, muitas pessoas enxergam a busca do terapeuta, do psicólogo, como um sinal de fragilidade. E não é sinal de inteligência. Então, as pessoas que estão percebendo isso, elas não ligam para esse julgamento. Então, esse é o meu papel. O meu papel é estar na internet, como os outros, botando a boca no trombone aí, para falar para as pessoas o quão importante é cuidar da saúde mental e acabar de vez. Né, com isso que muitas vezes foi criado até pelos próprios psicólogos antigamente, sabe? Então, agora está na hora da gente quebrar isso e entender que se desenvolver como ser humano, o autoconhecimento ele é libertador. Ô Rui, como é que foi essa tomada de decisão? Você, então, teve essa doença aos 14 anos, passou a entender melhor o seu problema, você procurou a terapia. Cursar a psicologia foi uma maneira que você entendeu para ajudar outras pessoas, você já tinha uma outra visão, num primeiro momento foi para entender melhor tudo aquilo que você tinha passado. Como é que foi essa tomada de decisão de vou fazer psicologia para entrar neste meio mesmo? Bom, na verdade, foi eu estava sofrendo os efeitos daquele trauma dos 14 anos. Então, eu me tornei um jovem muito rebelde na época. Porque eu passei a me defender. Eu falei, ninguém mais tira farinha comigo. Então eu passei a me tornar um jovem muito agressivo, muito brigão. Eu queria me defender, eu não queria mais que ninguém fizesse algo de ruim para mim. O meu avô, sabiamente, meu falecido avô, Toninho, ele me deu um livro chamado O Poder do Subconsciente. Eu tinha 19 anos de idade. É de Joseph Murphy, edição de 1974, muito atualizado. Vale a pena a leitura, inclusive, tá? Esse livro mudou a minha vida. Foi esse livro que fez eu tomar a decisão de fazer psicologia, porque esse livro foi a porta de entrada do meu autoconhecimento. Através desse livro eu comecei a me conhecer e entender o potencial que eu tinha. E isso me fez trazer essa liberdade. Então, claro, eu entrei na psicologia para me entender, isso, a maioria faz isso, a maioria nega, mas é verdade. A gente entra para se entender, só que tu percebe logo de início que o autoconhecimento ele é natural. Então, tu já se volta para as pessoas e você quer ajudar as pessoas, né? Então, o que eu diria que foi a minha porta de entrada foi esse livro, tá? Esse livro do meu avô fez eu tomar essa decisão. Rui, o que é o método Ansiedade Zero? E é possível mesmo? Vou até anotar aqui, eu vou abrir meu bloco de notas aqui, que essa eu estou mais curioso, hein? O que é a Ansiedade Zero? Ansiedade Zero é o meu método que eu criei, ele é 100% natural, ou seja, ele é baseado em treinamento da mente. Por quê? Quando eu sofria... E outra coisa, a ansiedade é um estado mental. Você não é ansioso, você está.
Então, essa é a notícia, melhor notícia do dia, para quem está escutando. Porque a ansiedade é um estado mental que você adquire, e você pode muito bem descartar esse estado mental. O Ansiedade Zero nasceu lá na faculdade. Eu comecei a sofrer por esse problema que eu relatei no início, e eu comecei a estudar, porque as pessoas falavam que eu tinha estresse, que eu tinha medo. Eu falava, não, não é isso que eu tenho. Eu tenho alguma coisa que é criada dentro da minha mente. O estresse, ele é de fora para dentro. Eu sabia que o negócio era de dentro para fora. Então, eu fui buscar estudar na biblioteca e descobri muito sobre a ansiedade naquela época, alguns livros. E eu entendi uma coisa muito mais importante, que o ser humano funciona através da repetição. Então, tudo que eu repito, eu me torno excelente. Mesmo sendo uma coisa boa ou ruim, não importa. O que eu repeti muito, eu fico bom naquilo. Então, eu comecei a criar na faculdade treinamentos para mim, para eu aplicar na minha pessoa e ver se eu conseguia mudar a minha forma de pensar, mudar o meu padrão mental. E eu consegui. E eu testava isso até, inclusive, com meus colegas de faculdade, e sem saber, obviamente, que isso se tornaria um método no futuro, mas acabou se tornando o método da Ansiedade Zero. Então, ele é muito baseado lá em 2001, 2002, quando eu estudava e rabiscava no meu caderno. E hoje eu tenho esse método consolidado, aí, já com mais de 1.000 alunos e muitas vidas transformadas. Mas, importante também dizer que não é o Rui que faz milagre nenhum, não é o método do Rui que faz milagre nenhum, e sim as pessoas que agem. As pessoas que estão comprometidas a fazer o que tem lá dentro, elas vão ter resultados, porque elas daí mudam a forma de pensar, de agir e, consequentemente, de ter resultados. Pensei algumas frases aqui, Rui, que você falou então. Estou ansioso e não sou. Descartar este estado mental, fazer a reflexão, tudo que você repete, você fica bom. Treinamentos para poder mudar essa situação. Eu acho que tudo isso que você citou, Rui, passa por um autoconhecimento para conseguir superar essas doenças, entender o que está acontecendo, estar aberto para mudanças. Como é que é necessário? Tem método para você se autoconhecer? Isso é através de terapia, lendo livros? Como é que as pessoas buscam esse autoconhecimento? É tudo isso junto. Vamos lá. Eu desenvolvi a tríade do Ansiedade Zero, que é o quê? É o que o meu método é baseado para você conseguir esse desenvolvimento, esse autoconhecimento potencializado. A tríade ela é baseada no quê? Autoconhecimento, lá no topo da pirâmide, ou seja, você começa a estudar sobre desenvolvimento pessoal, você vai se conhecendo, vai se entendendo, existem técnicas para isso. Depois você tem comportamentos, que é onde você começa a modificar alguns comportamentos que você começa a enxergar que não estão fazendo sentido, porque você tem o autoconhecimento, aí você, opa, isso aqui eu quero mudar, não vou mais me comportar dessa maneira. Então a gente começa a trocar hábitos nocivos, e aí a gente tem um sistema de repetição, que é onde a gente troca esses comportamentos e começa a repetir esses novos comportamentos. Tudo isso nos leva a ter uma nova percepção de mundo. Porque saúde mental é igual a ter uma nova percepção do seu mundo. Então, você passa a perceber o mundo de outra forma. Então, de forma bem simples, saúde mental é você mudar a forma como você percebe o mundo, o seu mundo hoje. Por falar em mundo hoje, Rui, nós estamos vivendo ainda a pandemia da Covid-19, né? Já há 3 anos. Para as pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, foi ou está sendo um desafio a mais? Muito. Eu falo que eu falei do gate ali das 4 causas, mas a gente pode acrescentar mais 3 aí, que são causas especiais, né? Covid-19, ou seja, causou um pânico em todo mundo. Então, quem já estava ansioso ficou mais. Muitos não sabiam que estavam e tornaram isso consciente, e outras desenvolveram a ansiedade durante a pandemia. Outra causa especial, home office. O home office ele causou um problema na mente das pessoas, porque você quebrou a rotina. E a gente sabe também que saúde mental é sinônimo de rotina saudável. Quando você tem a rotina cortada da noite para o dia, isso também pode causar muita ansiedade. Né? Então, assim, são causas isoladas que aconteceram por causa da pandemia, e esse número que eu te falei no início aumentou muito por conta disso também. Então, hoje sim, tem muitas pessoas tratando da ansiedade por conta da pandemia. A pandemia trouxe esse pânico, né? E como eu falei, outras doenças relacionadas à ansiedade, como o próprio síndrome do pânico, a própria depressão, a hipocondria, é um medo de doença. Então, a pessoa que já estava hipocondríaca, em época de pandemia, olha, eu imagino que a vida tenha se tornado um pesadelo,
Porque se antes, qualquer coisa, o hipocondríaco já acha que tem uma doença, imagina agora um vírus no ar por aí, né? Então, realmente, foi algo que eu nunca vivi, acho que nós nunca vivemos, né? Muito diferente e que causou um impacto psicológico muito grande. Ô Rui, quero trazer de volta um assunto aqui que eu acho que foi debatido no final do ano passado e agora acho que a gente dá para ter um outro olhar sobre este assunto. Porque nas redes sociais foi muito citado sobre a pandemia. Então, uma parte das pessoas falaram assim, precisamos sair melhor dessa pandemia, a gente precisa aprender com esse período que nós estamos vivendo. E uma outra parte falou assim, não tem nada o que aprender com esse período, é só morte, é só doença, é pandemia, o que veio é para o lado ruim. Como um especialista, já nestes 3 anos, a gente pode dizer que as duas pessoas têm o seu lado ali de razão, ou você entende que a gente precisa, sim, fazer uma análise sobre este momento e, não sei se sair melhor, mas aprender com o que a gente viveu? Qual que, nesses 3 anos, o que dá para dizer sobre este período? Bom, não existe certo e errado, existe a percepção que cada um tem. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a pessoa que está enxergando a pandemia como algo que não tem nada a aprender, eu creio que ela esteja voltada um pouco, a percepção um pouco voltada para o negativo. Porque na minha visão de psicólogo, eu não sou dono da verdade, nem estou dizendo que eu estou certo, mas a minha visão de psicólogo que veio sim para nos ensinar. Aliás, para mim é uma evolução global isso. A pandemia, na visão de psicólogo, ela veio para nos ensinar o autoconhecimento, para que as pessoas parassem um pouco essa vida, vamos chamar de vida doida, né? Vida corrida, vida maluca que vivemos hoje, uma vida muito agitada, para que elas olhassem um pouco para dentro. E não só isso, né? Para que elas se preocupassem também e cuidassem do próximo. Então, para mim, a pandemia veio como um grande aprendizado. Obviamente, claro, perdemos muitas vidas, né? Isso é algo muito ruim, muitas pessoas ficaram sem seus familiares, a gente sabe disso, mas a gente precisa, se todo mundo olhar para o lado negativo da coisa, nós não vamos evoluir. Então, nós temos que olhar o quê? Tá, tudo bem, o sofrimento, ele nos trouxe o quê? Porque as pessoas sempre falam que o nosso maior professor é o erro, né? O nosso maior professor é a dificuldade. Ok, mas se você passar pela dificuldade e não olhar para ela e refletir, o que você vai aprender com ela? Então, nós vamos errar de novo, né? Então, eu acho que a pandemia, ela é um acontecimento que serviu para todo mundo olhar para trás um pouco, olhar para dentro e para trás para ver o que está acontecendo, né? E fazer esse exame de consciência. E eu acho que funcionou muito bem para muitas pessoas, sabe? Eu acho que funcionou. E eu tenho visto as pessoas, pelo menos, buscarem ajuda psicológica com mais frequência. Eu tenho visto as pessoas se interessarem mais pelo assunto de saúde mental. Eu tenho visto as pessoas se preocuparem mais em ajudar o outro. Então, eu acho que olhando por esse lado, teve um aspecto positivo, né? Sem tirar o aspecto negativo, obviamente, que são as doenças e as pessoas que foram infectadas e que perderam suas vidas, né? Mas, para quem está aqui ainda hoje, como nós, estamos tendo a oportunidade de estar vivos, nós precisamos aprender com isso, né? E para que nos tornemos seres humanos melhores e possamos ajudar o próximo. Porque eu sempre penso o seguinte, nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Rui, quando e por que você decidiu escrever o livro Mais Forte que a Ansiedade? Eu decidi escrever esse livro há 2 anos atrás. Então, assim, eu comecei, dei aquela parada de alguns meses, porque é difícil, não é fácil. Você está inspirado para escrever, então, assim... mas a ideia já é antiga, tá? Eu já, desde quando eu li aquele livro aos 19 anos, eu tive vontade de escrever um livro. E eu sempre disse para mim mesmo, um dia eu vou escrever o meu, vai ter a hora certa. E há 2 anos atrás eu comecei a produzir o meu. E nos últimos meses agora eu dei um gás, assim, porque eu queria terminar ele. O objetivo do meu livro é mostrar para as pessoas a importância de cuidar da saúde mental e de tratar a ansiedade, obviamente o livro é sobre a ansiedade, a importância desta doença chamada ansiedade, o que ela causa na vida das pessoas, né? E por quais caminhos nós podemos seguir para que a gente possa buscar o máximo de qualidade de vida possível, para que a gente possa buscar o máximo desse estado mental de paz
e de felicidade, porque assim como a ansiedade é um estado mental, a felicidade também é. Então, tudo na vida é um estado mental. Você vai acordar um dia, você pode passar um período triste da sua vida e pode passar um período extremamente alegre. Então, tudo isso são estados mentais. Então, saúde mental é quem consegue manter mais o estado mental positivo, o estado mental de felicidade. Esse é o grande segredo. Ô Rui, você ministra também palestras, workshops em empresas, né? A forma como nós lidamos com o trabalho, a pressão que existe, workaholics, aqueles que eram ou ainda são exaltados, né? Que trabalham durante 12, 13, 14 horas. Qual que é o caminho que nós temos pela frente? Quando você dá uma palestra numa empresa, você recebe um feedback, como que as pessoas lidam com este assunto e também os chefes? É muito legal, porque o material humano, ele nunca vai ser substituído. Ah, mas tem as máquinas chegando, tem muito desemprego agora por conta da tecnologia, sim. Mas o ser pensante somos nós. Né? Então, quem pensa, quem criou a máquina foi o ser humano. Então, só que a gente está confundindo, a gente tá invertendo alguns valores. As pessoas estão achando que são máquinas e podem trabalhar 24 horas por dia. Não, a máquina, você aperta um botão, ela trabalha 24 horas por dia. Só que ela não pensa que nem você. E você é o contrário, você não pode trabalhar 24 horas por dia. Só que você pode otimizar o seu tempo, porque o tempo é o nosso bem mais precioso. Na minha visão, o tempo é o bem mais precioso. Então, as pessoas e as empresas que estão cuidando dos seus colaboradores, dos seus funcionários, elas estão saindo na frente. Porque é muito mais fácil, né, a gente ver um funcionário que caiu de produção, demitiu e colocou outro no lugar. É muito mais fácil fazer isso, né? Só que será que é o melhor caminho? Será que aquela pessoa que era tão boa não tem um motivo dela não estar mais tão boa? Será que a gente consegue ter uma visão de que essa pessoa pode estar precisando de ajuda? E aí vem aquela questão do preconceito, do medo, que a gente falou antes. E muitas vezes o colaborador não quer falar, porque ele tem medo de perder o emprego, ou tem medo de ser hostilizado até, taxado como fraco. Então, essa conversa, ela precisa estar mais transparente entre líderes e liderados. Então, eu faço esse trabalho nas empresas de conscientização da saúde mental. Né? Claro, daí tem outras empresas que eu me aprofundo um pouco mais, eu faço um trabalho setorial, mas geralmente é uma conscientização do quão importante é o ser humano estar bem para ele produzir mais, para ele performar melhor, né? E para ele atingir melhores resultados, e com isso todos terem sucesso profissional. Então não dá para deixar a sua mente ansiosa em casa e trabalhar, ela vai junto contigo. Né? Então, ou seja, quem está lá é um ser humano exercendo um papel profissional. Agora, ele tem uma essência, e essa essência precisa de cuidados. Rui, autor do livro Mais Forte que a Ansiedade, quando que vai ser o lançamento? E para quem está nos acompanhando, como é que pode encontrar o livro? Bom, eu vou ter o primeiro lançamento agora dele, dia 7 de julho, na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, São Paulo. Então vai ser às 19 horas, estão todos convidados aí para participar desse evento. E depois, dia 16 de julho, vou fazer um lançamento lá na minha cidade natal, em Criciúma, Santa Catarina, na Livraria Fátima, às 10 horas da manhã de um sábado. E, por enquanto, nós temos essas duas datas de lançamento do livro. E ele já pode ser encontrado também no formato digital na Amazon. Você pode baixar lá e já ler no seu tablet, no seu celular. E espero, de verdade, que ele possa trazer uma mensagem bacana aí, que você, pelo menos, tire alguma coisa de bom para você lá dentro dessa obra, desse livro, desse meu terceiro filho que eu falo. Tenho 2 filhos, né, um de 10 e um de 7, mas eu tenho esse terceiro filho que é o meu livro. É o terceiro filho aí pelo mundo, né? Rui Búrigo, psicólogo, autor do livro. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia, todas as informações que você aqui passou para a gente. Tenho certeza de grande valia para os nossos telespectadores, é sempre um tema atual, né? Falar sobre ansiedade, a gente precisa falar sobre isso, as doenças e a melhor maneira de enfrentá-las, cada um com o seu histórico, mas com essas informações tenho certeza que quem está nessa situação ou conhece alguém deu um passo a mais em busca dessa paz, dessa alegria para poder viver novamente. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retornar ao nosso Câmara Notícia, Rui. Muito obrigado, é um assunto
muito importante. Parabéns para a TV Câmara de Campinas também, pela iniciativa. E, gente, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, aí procura Rui Búrigo no Instagram e acompanha lá meu trabalho. Eu espero realmente poder te ajudar nesse combate a essa doença que tem afetado milhares de pessoas. Obrigado pela oportunidade e estou sempre aqui à disposição. Nós aqui agradecemos a presença do Rui Búrigo aqui no nosso Câmara Notícia. Eu quero agradecer você aí de casa também, viu? Pela sua companhia, pela sua audiência. 1h30. O Câmara Notícia fica por aqui, mas continue aqui na TV Câmara Campinas, hein? Porque daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, praticamente coladinho aqui com o nosso telejornal. E nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.